Olá pessoal, esse vídeo que está sendo gravado agora, ele vai ser uma série de 7 vídeos que vão ser enviados a vocês para trabalharmos os conteúdos do segundo bimestre relacionados ao caderno 2 da nossa apostila. Hoje, sexto ano, pena não estar podendo ver cada um de vocês, mas estou contente de estar podendo fazer esse vídeo para vocês. Hoje nós vamos começar com a arte rupestre, que é a primeira unidade da nossa apostila. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre a história do homem primitivo. A história começa o quê? Com o período mais longo da história da humanidade, da existência do homem na face da Terra, que foi o período conhecido como a pré-história. A pré-história é o que a gente chama de a história do homem primitivo, o homem que vivia nas cavernas, o homem que vivia da caça, da coleta de frutos, tá? E que não tinha muitas tecnologias que nem nós temos no dia de hoje. A história da humanidade, ela está dividida em 2 pontos, que são o quê? A pré-história e a história. Como que a gente sabe o marco ou a divisão entre a pré-história e a história? O marco divisor dessas duas histórias, ela está relacionada com a invenção da escrita. A partir de quando o homem inventou a escrita, passou-se a se chamar história. Tudo aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita é conhecido como a pré-história. Aí vem a pergunta: quando que o homem primitivo começou a produzir arte? Tá? O homem primitivo, assim como qualquer ser humano, nos primeiros anos da vida dele, ao contato com qualquer objeto, ele já começa a escrever, a esboçar os seus primeiros rascunhos de desenhos, que são chamados de garatujas. Porém, o homem das cavernas, ele não tinha lápis, caderno, não tinha pincéis, nem tintas. Então, o que que acontece? O homem das cavernas, ele teve que o quê? Se adaptar àquilo que ele possuía em mãos. Ele não tinha tecnologia, mas ele tinha tudo que a natureza poderia fornecer para ele. Então, ele começou a desenhar com o quê? Com pedras, carvão e outros materiais, uns até que não tão recomendáveis, como que se diz? As fezes, tá? É um pouquinho nojento. Mas o homem das cavernas, ele se valia de tudo aquilo que ele pudesse criar os primeiros desenhos dele, tá? É chamado de arte rupestre porque é uma arte que é feita em rochas. O suporte utilizado pelo homem primitivo foi o quê? As paredes das cavernas, uma vez que não possuía nem livros, nem papéis, nem cartolinas. Então, o suporte que ele tinha era o quê? Era o lugar onde ele vivia. E o lugar onde ele vivia era o quê? As cavernas. O homem das cavernas, quando ele fez as primeiras pinturas, ele procurou retratar cenas do cotidiano dele, como a caça, como a coleta de frutas, como danças que talvez eles pudessem fazer em rituais quando estavam junto com a comunidade na qual eles estavam inseridos. Então, o homem das cavernas, ele criava o quê? As imagens que ele via no dia a dia deles. Tá? A arte rupestre, ela foi o primeiro indício de expressão artística do ser humano. Mas essas pinturas não foram feitas ao acaso. Estudiosos chegaram à conclusão de que essas pinturas possuiriam um significado para o homem primitivo. Primeiro, uma das hipóteses a que se chegou é de que o homem das cavernas, quando ele fazia os desenhos na parede das cavernas, ele fazia com a intenção de que o animal que ele retratasse na parede das cavernas fosse o animal que ele conseguisse abater em suas caçadas. Outra hipótese que foi sendo estudada foi o quê?
que possivelmente eles acreditavam que esse animal possuísse uma alma. Então, se o animal possuísse uma alma, era meio que cruel você tirar a vida de um animal e deixar sua alma vagando. Então, para que a alma voltasse ao animal que tinha sido abatido, eles resolveram que retratá-los através das imagens que eles reproduziam nas paredes das cavernas. Então, olha só, o homem, desde o início, ele tinha a necessidade de se expressar através da arte. Assim como nos dias atuais, nós temos tendência a utilizar a arte para poder o quê? Retratar o nosso dia a dia. Ou seja, através da dança, através da música, através de filmes, através de games, para os que são fanáticos aí por videogames, tá? Tudo isso envolve a arte. Então, é muito bom a gente saber que a arte começou lá atrás, num período em que é conhecido como a pré-história, onde o homem não tinha muita tecnologia. O homem vivia da caça, ele vivia da coleta de frutos, tá? Ele era um homem o quê? Nômade. Ele vivia fixado naquele lugar, enquanto aquele lugar produzisse algum tipo de alimento para ele. A partir do momento que esses alimentos fossem ficando escassos, eles tinham a necessidade de sair com suas famílias para outros locais. Nesses locais, onde eles iam fixar a casa deles, onde eles iam ficar ali até que, novamente, os materiais se tornassem escassos. E assim era constante a busca por, principalmente por alimento, pela sobrevivência do homem primitivo. A pré-história, ela está dividida em duas partes. O período que a gente conhece como paleolítico, que é o início de tudo, tá? O homem, ele tinha o conhecimento do fogo, mas ele não sabia lidar com a terra. Ele não sabia domesticar animais, ele não sabia utilizar a natureza como fonte de recurso para a sobrevivência dele. Então, o que ele fez? Ele vivia de acordo com o que ele conseguia da natureza. Nesse período paleolítico era assim. No período neolítico, já era um período onde o homem conseguiu um certo avanço no conhecimento. O homem passou o quê? A controlar a natureza. Ele passou a aprender que ele podia plantar para poder tirar o sustento para a sua sobrevivência e de sua família. Então ele começou a plantar e ele viu também que poderia domesticar os animais, para que esses animais viessem o quê? A ter uma certa utilidade para ele. Então, olha só, o homem, com o passar do tempo, ele foi evoluindo. E nas próximas videoaulas que nós vamos ver o quê? Como foram esses trabalhos da arte rupestre, não só em outros países, mas também no Brasil. Obrigada pela atenção. Valeu!